Vamos falar um pouquinho sobre combate à corrupção, meu querido Felipe? Pedir para colocar aí no ponto o assunto do combate à corrupção. Afinal de contas, gente, só para vocês terem uma ideia, o governo, nesta semana, tomou uma medida importante que repercutiu demais e eu vou trazer essa discussão para cá. O Brasil cortou 708 milhões de reais dos recursos de combate à prevenção e à criminalidade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança da proposta de orçamento de 2024. O valor está representando uma queda de 31,5% nas verbas. A verba destinada ao combate à corrupção também significa e terá uma queda bem significativa, passando de 2,2 bilhões para 1,5 bilhão. O levantamento foi feito, inclusive, com base na lei orçamentária atual, enviada pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional no fim do mês de agosto. Eu vou trazer essa discussão aqui porque eu quero entender essa redução da verba de combate à criminalidade. Para isso, eu vou contar com vocês hoje. Tudo bem, gente? Mais uma vez, a gente pode já imaginar que o combate à corrupção no Brasil vai ter uma queda significativa com essa redução de verba ou não? Deise Tchocari começa. Olha, sim, vai ter. Eu acho que a gente está com um problema que a gente tem ressaltado um pouco aqui na Jovem Pan, que é a mudança de discussão de partidos políticos. Antes a gente discutia tanto a agenda política, segurança, saúde, educação. Hoje a gente está numa guerra cultural que já vem de alguns anos e isso acabou tomando conta da cena política, né? Então, quando a gente vê essas reduções nesses gastos com pastas tão importantes como a segurança agora que a gente está vendo, mas a questão da educação e da própria saúde, essa blindagem que tem que ser feita em torno da pasta da saúde, a gente começa a questionar os rumos que o Brasil está tomando. A gente tem que voltar para aquela política partidária e a discutir esses temas de novo. Isso é um reflexo, Paulo, da mudança da discussão. A gente tirou do centro da discussão a segurança pública e passou para uma guerra cultural. Aí, com esse aumento de emendas, aumento de verba para parlamentar, não sobra dinheiro para educação e segurança. É isso que está acontecendo. Teve um deslocamento de agenda aí. Então, mas no caso, por exemplo, do corte da verba de combate à corrupção, o próprio governo Lula, em março desse ano, e o senhor, meio que já diluiu, do ponto de vista administrativo, o que era o combate à corrupção através da Controladoria Geral da União. Já era algo previsível isso, ou não? Agenda, né? A agenda de um governo é diferente da agenda do outro. O ano passado, no final do mandato, houve um corte na área de educação e saúde e transferir esse dinheiro justamente, eu dou uma olhada no orçamento, justamente para essa questão de combate à segurança pública, essas coisas. Lula tem uma outra agenda, tem uma outra visão, é um outro governo. E todo governo faz remanejamento de verbas. O ano passado, o Bolsonaro fez 4 vezes remanejamento. Faz parte, porque às vezes você acha que vai arrecadar, não arrecada. Se arrecada mais no imposto que muitas vezes você não consegue transferir, que é o imposto da educação, que é carimbado. Então, você manja de orçamento, é mais ou menos isso, né? Mas é agenda e perfil de governo. Esse aqui tirou da segurança e está botando de volta em saúde e educação. Esse aqui, em algum momento, tirou da educação. Não estou criticando, eu estou falando um pouco como funciona. Analisando porque eram pautas de governo. Eram pautas, eram momentos. Vamos falar, então era momento. Mas o que eu quero saber é o seguinte, Elaine Keller, é o seguinte: o Brasil sempre foi um país de ondas, né? Se vocês forem analisar, tudo acontece aqui através de ondas. Então teve uma onda muito forte da Operação Lava Jato, que fez o combate à corrupção no Brasil crescer de alguma forma. Aí a gente vai entrar na questão processual, ficar verificando os erros cometidos ali, mas do ponto de vista político, foi um movimento de combate à corrupção que deu certo, acabou prendendo uma série de políticos. Agora, a minha pergunta para você é muito simples: vai ter combate à corrupção no Brasil? A gente pode achar que o governo atual vai combater a corrupção ou não? Bom, é uma boa pergunta, né? Mas eu acho que, só voltando aqui um pouquinho até no que o Wilson comentou, nessa esteira de prioridades de governo, porque o que é um governo? Nada mais é do que alguém que a gente elege justamente para traçar prioridades com orçamento público. E a gente sabe que a prioridade desse governo é, de fato, saúde e educação. Mas cai dentro da teoria do que a gente chama de cobertor curto, né? Quer dizer, você tem ali um cobertor curto, você tem que pensar se você vai esquentar o pé ou a cabeça, né? Em economia a gente fala assim. Mas
a despeito disso tudo, eu vi agora há pouco que o governo Lula já pensa em desmembrar o Ministério da Justiça da Secretaria Pública. E como que seria, Elaine? Ele teria um outro, provavelmente um 14º, um 40º ministério só dedicado à segurança pública e talvez muito pelo que está acontecendo no país. A gente tem uma crise instaurada ali na Bahia, né, de crime organizado. Isso já acontecia no Rio de Janeiro, a gente tem isso aqui na Baixada Santista, teve no Sul e já teve no Ceará. Agora, e Elaine, agora a gente teve a Bahia é onde, se não me engano, é onde a polícia mais mata no país. Mas essa história... E agora teve o caso da Polícia Rodoviária Federal, da menininha de 3 anos lá no Rio de Janeiro, que foi muito triste. Essa história do Ministério da Segurança Pública começou, sabe onde? Na campanha presidencial de Geraldo Alckmin. Vocês lembram disso? Era uma das propostas de campanha de Geraldo Alckmin a criação do Ministério de Segurança Pública especificamente. Mas eu acho, Paulo, que essa discussão como ficar discutindo a passagem de uma nuvem. Não quer dizer nada. Nada, Diogo. O orçamento, infelizmente, é apenas obra de ficção, no Brasil inteiro. Você pode remanejar à vontade. Eu vou dar um exemplo. Está previsto 1% de reajuste ao funcionalismo. Eu aposto com quem quiser, não vai ser 1%. Possivelmente mais, talvez até nem venha acontecer. Mas se não estiver no orçamento constando alguma verba para um determinado fim, ela não pode acontecer. Então eles colocam que vai ter 1% de aumento e depois vão ver o quanto vai ter. Eles fazem o orçamento para a conta fechar. Então reduz um pouco o orçamento no combate à corrupção, reduz um pouco aqui e ali, fecha a conta muito que bem. Conforme vai desenrolando o ano, aí que as coisas vão acontecendo de verdade. E eu garanto, não vai ser 1% de reajuste e pode anotar, essas verbas da segurança serão diferentes. Pode ser até menos, mas serão diferentes das que estão previstas. Mas vocês percebem que, do ponto de vista de articulação política, de vontade política, o tema do combate à corrupção não toca os políticos, certo? Não. É uma minoria que fala sobre isso, certo, Elaine? Vocês não acham? E aí, quando a verdade aqui. Mas isso não é uma questão da Polícia Federal? Isso é uma questão de criar um órgão interno do governo de combate? Mas senhor, se você pegar, por exemplo, dos 513 deputados federais, me dá 10 que tem a pauta do combate à corrupção. Você não acha? Não acho. Você vai achar deputado falando de educação, mas, deputado Paulo, falando você já de fez saúde. pesquisa? Nas pesquisas, pesquisa quando você faz, principalmente pesquisa eleitoral, corrupção tá lá embaixo. É saúde, educação, segurança. De interesse. Isso, interesse. Eu tô falando. Eu ia chegar nisso. Sabe, também você vai para uma eleição, vai colocar uma pauta onde o negócio bate e não volta, é difícil. Desculpa te interromper. Tem umas pesquisas que indicam, inclusive, que o tema corrupção, além dele estar lá embaixo, ele já é muito inerente à política. Então ele nem aparece. Sabe, já corrupção e política está associado. Exatamente. Então, eu vi até pesquisa eleitoral do Amazonas um dia, das pessoas dizendo, você acha que o fulano é corrupto? Aí as pessoas responderam 80% sim. Você votaria nele? 90% sim. Porque é inerente, já é inerente, mas né? É muito triste a realidade brasileira. Você trata uma pauta que está vencida na cabeça das pessoas. Assim, essa questão, é deprimente essa realidade. Essa questão do orçamento, eu concordo com o Lucinho, e justamente é aquela questão assim, é pauta. Quando você faz, o governo apresenta o orçamento, é uma proposta de... Depende do que ele vai receber de arrecadação, primeiro. Se tiver algum viés que a arrecadação não vier, você vai ter que fazer corte ou congelamento de verbas. Isso aconteceu isso no governo Bolsonaro várias vezes, o congelamento de verbas. E governo do estado, governo municipal, qualquer governo. Tem que fazer o congelamento porque você contava com aquela verba. Claro. Exatamente, ele é uma demonstração de uma coisa fictícia, mas tem que ser feito. A questão de você fazer uma alocação é pauta. As últimas pesquisas que tiveram, eu fui analisando todas essas pautas que vocês passaram, eu fui ver as pesquisas... O que pega mais, doutor? Desigualdade social e combate à pobreza. É o primeiro item. Tem um instituto que fez uma pesquisa mundial e ela coloca que no Brasil, 41% dos brasileiros temem a questão da desigualdade social e a fome, combate à fome. No mundo cai para 31%. Isso quer dizer o quê? O governo, lógico, ele tem esse viés social e ele deve estar remanejando justamente as verbas para o combate à pobreza e desigualdade social. De uma certa forma, tem um fundamento. Com a pandemia,
economicamente falando, houve uma concentração muito grande de renda. Quem era rico ficou mais rico, quem era pobre ficou mais pobre. Aquela curva que nós tínhamos, assim, de meio, ela se distanciou muito. Sim. Você vê pela população de rua, que cresceu muito, né? Assustadoramente da pandemia para cá. Por isso que as verbas para a questão de social estão sendo tão intensificadas. Porque se você combate a pobreza e resolve a questão da desigualdade social, você começa a reduzir a questão da violência. Todas as pesquisas estão dando assim, quase todas as pesquisas brasileiras hoje é a questão da combate à fome, desigualdade social, desemprego, então, mas tem também, segurança. Doutor, tem também a percepção do brasileiro de que todo mundo é corrupto, né? E aí, no momento em que todo mundo é corrupto, eu não diferencio ninguém, certo? Paulinho, E eu prefiro escolher o meu. Desde a época dos nossos... Desde a época dos nossos pais, nossos avós, não tinha aquela frase? Não tinha aquela frase, rouba, mas faz. Tinha um determinado rouba, mas faz. Rouba, mas faz. Exatamente. Porque entre você passar fome, fulano é corrupto ou não... É como se fosse uma reação adversa de um remédio que você tem que tomar, né? Agora, você tem que tomar e já sabe que vai vir a corrupção. Minha querida Elaine Keller, você decide essa regra que eu vou estipular neste programa agora. Mano Ferreira acaba de adentrar os estúdios do Tá Na Roda neste domingo. Tudo bem, maninho? Tudo bem. Quem chega por último, Elaine, paga o chopp? Paga o chopp no final do programa, né, regra, fechado. Maninho, a bola tá contigo. Então, eu acho que, primeiro, boa tarde, desculpem o atraso. Mas eu diria que esse debate sobre corrupção passa um pouco também por como retirar o foco do sintoma para a doença, né, para a causa. Porque, no fim das contas, por que temos tantos escândalos de corrupção, tantos casos de corrupção no Brasil? Porque há muitas oportunidades para vender facilidades no setor público. Então, tem uma agenda de enxugamento da burocracia, de simplificação dos processos que ninguém toca. Porque no momento que o processo é complicado, eu preciso comprar o fiscal, eu preciso comprar algum agente político que vai ajudar a acelerar o processo na fila. E, em muitos sentidos, essa é uma das origens da corrupção. Então, E esse tipo de combate que vai na causa passa menos por orçamento e mais por reformas. Então, mas o Congresso... Eu acho que não é por aí, não. Corrupção é crime. Crime é impunidade. É principalmente isso. A gente sabe que a impunidade é muito grande aqui. A gente sabe que mais de 90% dos crimes cometidos, inclusive de corrupção, não se sabe nem o autor. Portanto, não tem como punir a pessoa. Esse é o grande problema que a gente tem. Mas quanto mais oportunidade por crime, você pode trazer as regras do país mais simples do mundo para o Brasil. Se a estrutura de fiscalização for a mesma, de fiscalização policial, digo, a corrupção e a criminalidade vão ficar iguaizinhas. Mas existe no Congresso, que é o Arthur Lira que está puxando para ele, né? Porque deveria ser uma pauta de governo, mas o Arthur está puxando para ele, pelo que entendi. Espero que não seja para fazer pressão. Mas existe no Congresso um projeto de reforma administrativa, que depois da reforma financeira que foi feita, a tributária, é a mais importante. É a mais importante. Porque é sensível, porque o que acontece? Dá uma certa celeridade no processo administrativo, sabe? Nós temos uma máquina pública muito antiga. Com questões muito antigas. Você pegar, está cheio de arquivos lá. Então, é processo que tem que digitalizar. Então, o processo administrativo para diminuir a corrupção resolve, não resolve. Mas já é um caminho. Ajuda. Já é um caminho. Mas nessa linha do combate à corrupção que você mencionou e me fez a pergunta inicial, a gente não pode esquecer que Lula, logo que assumiu, disse que se tivesse ciência de algum ministro que tivesse envolvido com algum escândalo de corrupção ou que se envolvesse em corrupção durante a gestão, seria retirado da equipe, né? Então, esse foi um primeiro compromisso casos comprovados, de Lula, claro. A ministra, inclusive, sendo investigados agora, né, Manu? Mas se a gente falar de caso investigado, a gente fecha Brasília, né? Mas então a gente vai cair apenas naqueles menos de 10% que chegam a ser investigados. Ele não está dizendo que é só corrupção que não é investigada, é a criminalidade em geral. Sim. Esse é o problema. Então, agora, na realidade, corrupção, por favor. A questão de corrupção,
Eu fiz um estudo uma época que era justamente como que era o nível de corrupção no sistema público. Na pesquisa que eu consegui fazer, eu consegui ver que tem dados que a corrupção no privado é 10 vezes maior que a pública. A questão de departamentos de compra, a questão de comissionamentos, desvios de verba, faturamento um pouco mais alto para cobrir propinas. Então, mas doutor, no privado, o senhor não acha que de alguma forma a classe política brasileira, com todos esses casos que a gente acompanha há décadas, não criou uma cultura também? Não incentivou essa cultura? Porque a gente comenta várias vezes, né? Até no Morning Show de manhã, né, Maninho? Vários casos do quanto que as pessoas já têm uma corrupção enraizada. Mas o brasileiro tem uma cultura corrupta. No privado é colocado de outra forma. É o jeitinho. Não, mas sabe da onde? Faz parte da vida do brasileiro. Mas isso não é uma prerrogativa da classe política. Toda vez que eu conto essa história, o Capês faz, lá vem ela com essa história. Mas isso vem da coroa portuguesa, de quando eles chegaram no Brasil. Então não é nenhuma questão de classe política. Quando a coroa portuguesa chegou aqui no Brasil, teve uma mistura ali de terra, as terras privadas iam ser administradas pelo Estado, e aí todo mundo começou a achar que tudo era de todo mundo, e a partir daí só foi. Essa cultura ela é lá de trás, então não é uma coisa da classe política. Pela família. Exatamente, aí foi. Mas há uma construção, né? Pelo menos eu me lembro desde que eu nasci em 1990, tô com carinha de 40, mas só tenho 32, viu, senhor? Eu me lembro quando eu nasci em 90, eu tinha o quê? Maluf, de exemplo, lembra? Rouba mais faz e não sei o que. Vocês lembram daquela época? Não, a gente falou. É que a gente falou, mas a gente citou o nome. Não falamos, mas não citamos o nome. Demar de Barros. Demar de Barros eu não peguei, Diogo. Não, nem eu peguei. Ele que lançou isso em campanha.